10 minutos dos grandes, né? Mas, senhora presidente, senhoras e senhores escassos parlamentares, visto a presença de 5 mulheres parlamentares em plenário, com a presidente 6 e somente 3 homens, uma ampla goleada. Mas eu queria chamar a atenção sobre o tema que aqui iniciou-se um debate, o tema segurança pública. Há muitos anos que subo aqui no púlpito para afirmar com muita segurança que miliciano e narcotraficante são faces da mesma moeda. Ambos são criminosos. Porque já houve época aqui de grandes defesas a favor dos milicianos, como eles fossem dar proteção às comunidades. E eu nunca embarquei nessa canoa, porque ambos são bandidos, ambos vivem à margem da lei, e muitas vezes o miliciano, que eu não considero, mesmo tendo farda policial, né, esse miliciano faz a extorsão da comunidade. Recentemente, senhora presidente, foram presos 2 meliantes assassinos da vereadora Marielle. E o que começa a aparecer? 117 fuzis. Será que esses fuzis iam servir somente aos milicianos? Ou iriam servir aos milicianos e aos narcotraficantes? A ambos, a ambos. Porque o crime, esses criminosos, não vão escolher a quem vão vender as armas. Vão vender aqueles que paguem o preço que eles desejam. De outro lado, deputada Renata, quando a gente fala numa política de segurança pública, não é a repetição de tudo o que acontece há décadas em todos os governos, que é a repressão à venda no varejo da droga e não seguir o dinheiro. O que tem ensinado à sociedade a Operação Lava Jato? Siga o dinheiro, porque você seguindo o dinheiro, você vai conseguir desvendar aqueles que financiam a criminalidade. Acabamos de ver que um fuzil pode custar, na média, R$30 mil. E para entrar uma carga deles aqui no nosso estado, precisa um financiador. A cocaína ou qualquer outro entorpecente custa milhares de reais. Para entrar aqui e ir para as bocas, precisa um financiador. Se nós queremos ir ao cerne da criminalidade, tem que seguir o dinheiro, tem que seguir aqueles que são os financiadores dessa criminalidade. Para você descobrir quem são os milicianos,
bota o COAF e a Receita Federal examinando o padrão de vida de centenas de pessoas que já são suspeitas, porque seus salários não sustentam o padrão de vida que tem. Queria lembrar a Vossa Excelência, deputada presidente, que o Scarface, que faz parte da história até do cinema e da criminalidade nos Estados Unidos, só foi preso por causa do imposto de renda. Ora, se nós temos o COAF e a Secretaria da Receita, que em muito pouco tempo pode saber se a movimentação bancária está equilibrada com a declaração do imposto de renda, e você pode observar a vida dessas pessoas, que além de talão bancário, tem cartão de crédito, etc., e também utilizam dinheiro em espécie, você começa a desbaratar isso tudo. Mas se não faz isso, fomenta essa discussão de quem mata mais, de quem caça mais, de quem abate mais, que é a discussão que não é o centro dessa questão. E aí, senhora presidente, o próprio governador está fomentando isso. E por que está fomentando? Porque a questão central, evidentemente, não é ter ou não ter sniper. Essa não é a questão central. Essa é a questão superficial de estar ferindo ou não a legislação brasileira. E se isso fosse permitido, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, não teria mandado uma alteração da legislação para o Congresso Nacional, que é você, no uso da sua defesa, o policial atirar no criminoso. Então a gente fica aqui se desgastando em posições profundamente antagônicas, e é bom que haja, né? Mas não se discute a questão central, que é uma política de segurança pública respaldada na busca daqueles que financiam o crime, daqueles que compram o produto do crime. Essa que, volto a dizer, que é o cerne da questão. Aliás, nós estamos vivendo numa sociedade, nesse momento, deputado Ratinho, que se discute absolutamente o supérfluo para não se discutir o essencial. Nós estamos com 13 milhões e meio de desempregados. E estamos discutindo se Olavo de Carvalho é filósofo ou não. 13 milhões e meio de desempregados. Estamos discutindo se a importância da nossa cultura sob o enfoque do Big Brother Brasil. Estamos discutindo se o presidente da República, ao postar um vídeo esdrúxulo, se isso é importante porque gerou para ele milhares de novos seguidores no Twitter. Qual a importância de milhares de seguidores no Twitter diante de 13 milhões e meio de desempregados? Então, é essa a discussão do país hoje. E a cada dia eu me surpreendo, porque essas discussões vazias se tornam discussões apaixonadas, e os temas mais importantes são relegados a segundo plano. A ponto de eu abrir os jornais
e ficar perplexo de ter um ministro da Educação que fala portunhol, um ministro das Relações Exteriores que afirma que o nazifascismo é um movimento de esquerda. Estão rasgando, inclusive, os livros de história, de filosofia, etc., volte e meia, para não discutir a questão central. Eu gostaria muito de ficar nessas tertúlias, mas são altamente improdutivas, senhora presidente. Vamos botar a bola no chão. O Brasil está aí com uns dramas imensos. A taxa de crescimento do PIB para 2019 já começa a se achar que vai ser inferior a míseros 2 pontos percentuais e continuamos todos no palanque. Todos estão no palanque, porque, inclusive o governador, o mais importa é a pose, a faixa, o sambódromo. Hoje eu queria discutir o pior prefeito que nós já tivemos em todos os tempos na história recente da cidade do Rio de Janeiro, que é Marcelo Crivella, mas nem tive tempo para isso, porque acompanho as prefeituras, pelo menos, presidente, desde 15 de março de 1975, quando fez-se a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, porque antes a Guanabara não tinha prefeito, tinha governador, e antes só tinha prefeito na época da prefeitura do Distrito Federal. E fico assombrado de como a nossa cidade está largada ao caos, pela ausência total de se ter um prefeito. Eu não consigo nem falar mal do Crivella. Sabe por quê? Porque eu não consigo entender o que ele tem feito pela cidade, não consigo entender o que ele tem na cabeça, não consigo entender qual é o projeto. A pior discussão é quando o outro lado é vazio. Como é que você discute com o vazio? Como é que você discute com nada? Como é que você discute com a ausência? Então, senhora presidente, já que meu tempo está esgotado, e com justa razão, eu encerro prometendo que amanhã eu vou tentar ter alguém aqui que debata comigo qual é a proposta de governo do Crivella para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado.